Olá pessoal, bem-vindos! Sou Anne Luísa da disciplina de Programação 2 e iremos falar sobre 3 funções importantes para lidar com erros em operações de entrada e saídas de arquivo em C: perro, ferro e clearr. Neste vídeo você irá aprender sobre o que é a função perro e como usá-la para imprimir mensagens de erro personalizadas, como a função ferro verifica se um erro de leitura ou gravação ocorreu em um fluxo de arquivo, ou, também, como a função clearr limpa o indicador de erro de um fluxo de arquivo. Fiquem com o vídeo. Quando você realiza operações de entrada e saída em um arquivo em C, como fread ou fwrite, o status de erro do arquivo pode ser modificado se ocorrerem erros durante as operações. O clearr ele é utilizado para limpar esse status de erro, permitindo que você continue a operar arquivo sem problemas. Então, como argumento, você utiliza um ponteiro do arquivo no qual você deseja limpar o status de erro. Após chamar o clearr, você pode verificar se ocorreram erros no arquivo usando ferr, e se ferr retornar um valor diferente de zero, indica que um erro aconteceu desde a última chamada a clearr ou a fof. Então, em resumo, a função clearr é uma função simples, mas útil, que serve para limpar os indicadores de erro do programa do arquivo em C, permitindo que você gerencie melhor as operações de entrada e saída de seus programas. Vamos falar agora um pouco sobre o comando perr. O comando perr é uma ferramenta útil no sistema Unix e Linux para imprimir mensagens de erros associadas a código de erro, que são retornados com funções do sistema. Vamos lá alguns exemplos. Onde aqui podemos ver a sua sintaxe básica, que seria perr, entre aspas, a mensagem que você desejaria colocar. Então, para exibir uma mensagem de código de erro, vamos a esse exemplo. Utilizaríamos a sintaxe, como já havia falado anteriormente, perro, e colocaríamos o código do erro. Nesse caso, vamos colocar o código 2. E isso imprimiria algo como no such file or directory. Vamos agora para o próximo exemplo, que seria utilizando uma mensagem de erro, uma mensagem associada ao erro personalizado. Então, digitaríamos a sintaxe perro, abriríamos aspas, colocaríamos a mensagem que desejaríamos, como nesse caso aqui é erro ao abrir o arquivo, fecharíamos aspas, isso aqui imprimiria a mensagem de erro ao abrir o arquivo, dois pontos, no such file ou directory. Então, para finalizar, o perro é útil para entender rapidamente o significado de códigos de erro retornados por função de sistema, facilitando a depuração de programas e scripts. Esse código do exemplo, ele tenta abrir um arquivo chamado exemplo.txt em modo leitura, e se a abertura for bem sucedida, ele limpa qualquer indicação de erro associada ao arquivo. Continua com as operações no arquivo e finalmente fecha o arquivo antes de encerrar o programa, e se ocorrer algum erro ao abrir o arquivo, uma mensagem de erro será impressa e o programa terminará com um código de saída diferente de zero. Complicado. Vamos lá. Olá, meu nome é José Vitor. Eu sou um engenheiro de controle de automação e eu tô aqui gravando um vídeo para vocês no projeto de extensão da disciplina de programação 2. Nesse vídeo aqui, o intuito vai ser explicar um pouquinho para vocês sobre a função ferro. A função ferro ela é uma parte essencial da biblioteca padrão em muitas linguagens de programação. Aqui a gente está falando diretamente da linguagem em si. E ela é responsável por indicar se ocorreu algum erro durante as operações de leitura e gravação de arquivos. Como a função detecta os erros, Quando a gente está lendo ou escrevendo em um arquivo, a função ferro entra em ação. Ela verifica se ocorreu algum erro durante essas operações e retorna o valor indicando o status. Isso permite que os programadores identifiquem e lidem com os erros de forma proativa. E aqui eu vou estar mostrando para vocês um exemplo prático de ferro.c. Eu vou fazer só uma modificação rápida aqui, certo? Eu tinha gravado, não estava gravando, mas agora vai dar certo. E eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês, deixando nos comentários para vocês visualizarem melhor como funciona. Mas vou estar trazendo aqui uma breve explicação. Primeiramente, a gente vai abrir o arquivo para leitura, arquivo fopen, exemplo.txt, que é o nome do arquivo que a gente vai abrir, e R, que a gente vai ler. Se a gente fosse escrever no arquivo, estaria um W no lugar do R. E verifica se tem algum erro na abertura do arquivo. Enche arquivo igual a null, se não existir o arquivo, eu vou abrir o arquivo. Ok?
Para ler o conteúdo, a gente vai estar criando essa variável conteúdo, essa char, conteúdo. E aqui a gente vai estar botando essa condicional para que se der a função ferro apontar alguma coisa dentro do arquivo, vai estar printando erro durante a leitura do arquivo. Se não, o fim do arquivo é atingido, ok? Então, se der certo, a gente vai estar printando o conteúdo do arquivo aqui com a nossa char conteúdo. E no final, a gente vai estar fechando o arquivo com a função fclose, ok? Então, aqui, os pontos X. Vou estar dando um cat no exemplo.txt, que é para vocês verem. Falar com Taut, é isso que está dentro do arquivo. Então, agora eu vou estar dando um make e vou estar executando o conteúdo do arquivo. Olá com Taut. Agora eu vou estar forçando um erro para vocês verem quando dá errado, né? Eu vou colocar aqui, em vez de exemplo, eu vou colocar só x.txt. Esse arquivo não existe na pasta. Eu vou estar aqui compilando e executando. Eu vou abrir o arquivo. Isso quer dizer que as funções do nosso código estão funcionando perfeitamente da maneira que a gente fez, que é exatamente essa a intenção, né? E a função ferro ela é apenas uma parte do quebra-cabeça quando a gente está fazendo um código, né? Ela não vai resolver todos os seus problemas. Quando a gente usa essa função, a gente também tem a intenção de discutir diferentes estratégias para que a gente consiga lidar com os erros detectados, né? Por essa função. Então, desde mensagem de log até a implementação de medidas corretivas. Essa foi a função, né? E eu espero que você tenha gostado, que você agora consiga colocar em prática essa função nos seus códigos. E é isso, muito obrigado. Neste vídeo, exploramos as funções perro, ferro e clearr, que são ferramentas essenciais para lidar com erros em operações de E/S em C. Resumo do que aprendemos. A função perro imprime mensagens de erros personalizadas para o terminal. Já a função ferro verifica se um erro de leitura ou gravação ocorreu em um fluxo de arquivo. Por fim, a função clearr limpa o indicador de erro de um fluxo de arquivo. Obrigada por assistir. Espero que este vídeo tenha te ajudado a entender como lidar com os erros de E/S em C, usando as funções perro, ferro e clearr. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe um comentário abaixo. E é isso.